tivesse uma vacância de 3 meses e entrasse em vigência já no dia 8 de dezembro, mas isto fez com que aparecesse sem traduções, sem nada. Apenas aparece uma tradução italiana e o texto em latim. Tiveram a sorte de Dom Hugo Cavalcante e o Sr. Cônego Dr. Carlos, vigário judicial da Aparecida, tiveram a sorte de chamar lá pessoas que estavam a preparar este documento e, portanto, o esclarecimento que nos vão dar é muitíssimo oportuno. Por isso, eu passava em primeiro lugar a palavra a Dom Hugo, se faz favor. Bom, boa noite a todos. De fato, essa nossa comunhão de palavras, esse nosso diálogo nasceu da ideia do Padre Miguel, ao saber que em julho passado, na nossa Assembleia, nós tivemos presente um dos membros da Comissão Pontifícia que estava encarregada de elaborar isso que tem sido chamado a simplificação dos processos. Então esteve o reitor do Evangelho, Padre Adam Minoslav, que partilhou conosco dizendo qual seria o projeto do Papa, quer dizer, o projeto da comissão, e, claro, não sabia se o Papa iria acolher tudo o que a comissão propôs, e era isso que ele ia apresentar. Como o documento saiu, consegui descobrir há falhas ainda na tradução, mas esperamos aperfeiçoá-la para que publiquemos o quanto antes, ou se sair da Secretaria de Estado, faremos aquela. E estamos aqui sob a proteção de Nossa Senhora. A gente brinca com os portugueses, a nossa é 200 anos mais velha que de Fátima, né? Tem uma importância. Bom, os italianos dizem que tradutore, traditore. O próprio texto latino diz que mitis iudex dominus iesus. Na Itália traduziram mitis por Clemente. Mitis et humilis, manso e humilde. Eu sempre vi que era manso, mas tudo bem. Então, esse documento é uma carta apostólica, motu proprio data. Ele tem 7 parágrafos iniciais que, diríamos, o Papa faz uma introdução um pouco teológica e parece até pegando força para que esse documento seja recebido como uma continuação do magistério nessa dimensão da sacramentalidade e da indissolubilidade do matrimônio. No primeiro parágrafo vai dizer o poder das chaves, que tem o Romano Pontífice e os bispos, não é? Quase a explanação da igreja na sua cabeça e nos membros, né? No sentido do colégio episcopal. Depois vai dizer que tudo isso não pode ser deixado de lado, como que é um documento, sabemos as críticas que já vinham, que vai deixar fora a dimensão da indissolubilidade do matrimônio. Ele diz claramente que a igreja, através dos séculos, vai perceber o que quis dizer Jesus e, ao perceber isso, vai reafirmar essa indissolubilidade. No terceiro parágrafo, por que tudo isso? Ele mostra a sua preocupação, que é aquilo que o nosso código latino vai dizer, a salus animarum. Ele quer que a salvação das almas aconteça e esse modo próprio, simplificando os processos, é um caminho para a vivência dessa salus animarum. O quarto parágrafo já vai dizer, na humildade que é própria de Francisco, e alguns têm dito, né, o povo tem se encantado imenso com o que diz o Papa, oxalá comece a seguir, porque vem para consertar, vem ajeitar. E ele vai dizer, isso que eu vou definir partiu exatamente da constituição de um grupo que determinei, e este grupo me passou, vai dizer, eu não sou ele é legislador, mas não caiu dele esta ideia, digamos, como uma inspiração direta, no sentido que entendemos. Depois repete que a necessidade dessa dimensão jurídica na igreja, que ela é necessária, é uma resposta a esse documento à preocupação dos padres sinodais na Assembleia Extraordinária do ano passado, e ainda reafirma aquilo que eu vou colocar aqui em plena comunhão, de seguindo os passos dos meus predecessores,
a necessidade de ter um processo judicial, não administrativo, para que se tutele em maior grau a verdade do Sagrado Vinho. Parece que ele insiste muito nisso, claro que a imprensa já tem dito, a comunicação social, que parece que a coisa ficou mais fácil. E vai destacar, é um documento didático, destacar alguns critérios fundamentais que vão guiar esta obra da reforma. Primeiro delas, e vem aí as novidades, uma única sentença em favor da nulidade executiva. Nós sabemos que nós tínhamos a tradição da dupla sentença conforme. Agora, se não houver apelo de nenhuma das partes, a primeira sentença dada, ela vai ser executiva. O segundo aspecto, esse delicadíssimo, porque nós sabemos, hoje nos surpreendeu ao saber que o único bispo canonista da conferência já é emérito. Nós temos muitos bispos, graças a Deus, canonistas no Brasil. Claro que de linhas e escolas diferentes, mas a conferência agora vai se preocupar em formar os bispos também, porque ele vai dizer, né, que o bispo, é o segundo aspecto, pode nomear um juiz único sob a sua responsabilidade. Depois, recorda que o bispo é o juiz da diocese e recorda isso como algo do concílio que não foi posto muito em prática, não é? A fim de que seja finalmente traduzido na prática o ensinamento do concílio, o próprio bispo na sua igreja é constituído pastor e chefe e juiz das almas que lhe são confiadas. Depois, a dimensão de um processo mais breve, e essa é a grande novidade, depois o Cônigo vai falar que é aquilo que vai dar ao bispo essa possibilidade de, em algumas situações concretas, só que no final tem um etc, e esse etc nós sabemos que pode ser a lacuna legis, né, um lago que pode se mergulhar com certo... Mas aí, em nota em consciência, vai dizer, não me escapou deste processo mais breve, quanto a um juízo abreviado, quanto esse juízo possa colocar em risco o princípio da indissolubilidade do matrimônio. Exatamente por isso quis que em tal processo seja constituído juiz o próprio bispo, que em força do seu ofício pastoral é, como Pedro, o maior garante da unidade católica na fé e na disciplina. Então esse processo breve acontecerá nas mãos do bispo. Vai retomar este apelo à Sé Metropolitana. Convém restaurar, dizer, o apelo à Sé Metropolitana, já que tal ofício de chefe da província é estável nos séculos. É interessante que aboliu-se a dupla conforme, não a segunda instância, porque nós sabemos que muitas histórias, quem não leu, aboliu assim, não. A segunda instância continua e pode ser objeto de recurso uma causa por uma das partes ou pelo defensor do vinho, que, segundo me parece, vai assumir uma função muito importante nesse campo. Vai dar uma tarefa às conferências episcopais, lembrando que elas têm que procurar, não é, levar os bispos, não é, primeiro, essa dimensão colegial na conferência, mas ao mesmo tempo cada bispo, como sucessor dos apóstolos, tem a sua autonomia, não é? E nesse ponto vai manifestar também o desejo de que cada diocese tenha o seu tribunal e, modificando o que nós chamamos a competência dos tribunais, vai deixar que quanto mais próximo esteja a pessoa, então toda aquela situação que nós tínhamos do 1673 será abolida, porque vai depois o Cônigo e vamos falar juntos sobre isso. Continua, a Rota Romana não acabou, então o Monsenhor Saturnino continua empregado, não é? Então está a serviço da igreja de todos nós. O apelo permanece do mesmo modo a ser apostólico, inclusive já anota a referência quanto à modificação das normas próprias da lei própria da Rota Romana. E lembra, no artigo 8º, que ele faz esse resumo, que esse mesmo documento vai ser dado para as igrejas orientais. É claro que sabem todos, né, a dimensão jurídica da igreja oriental, a dimensão espiritual é muito mais evidente. Então vai falar da acribeia, vai falar o ecumênio, tudo isso nessa parte introdutória. E se chama o documento da igreja oriental Mitis et Misericordia Jesus,
Então, além do manso, é misericordioso. Então, essa dimensão. E isso tudo o que é que vai fazer? Vai modificar a parte, no livro 7º, parte 3ª, o título 1º, sobre as causas para a declaração de unidade. Então, 1671 a 1691 serão modificados como está neste modo próprio. E nos deu a vacatio legis, não é, de 3 meses. Isso tudo vai começar a valer a partir de 8 de dezembro. Então, as sentenças dadas até o dia 7 deverão seguir os trâmites de antigamente, ser mandadas para a segunda instância, etc, etc. Depois, o Santo Padre, coisa que não é tão comum nos documentos, e aqui ele vai fazer, é as regras processuais para os tratamentos. Houve a modificação da legislação e depois ele vai dar essas regras, diria que não passo a passo, mas naquilo que foi maior modificado, estão presentes aqui as dicas para que possamos aplicar esta nova lei. E essa segunda parte do modo próprio tem 21 artigos, em que vai, mais uma vez, faz um preâmbulo mostrando essa dimensão do serviço à igreja como sucessor de Pedro e os bispos como sucessores dos apóstolos. Aquilo que no sino foi pedido se concretiza um pouco aqui nessas normas. Então, isso uma apresentação geral. O Cônego agora vai falar mais alguns detalhes. Não sei se faz pergunta ao final ou... Está bem. Muito obrigado. Então, o grupo apresentou magistralmente os critérios orientadores desta reforma e também os temas e regras de modificação. Vamos ouvir agora a explicação de já dos campos, não é? Tomado um pouco de surpresa por esse convite, eu procurei olhar os textos e, enquanto me recordava das propostas que o Padre Adam apresentou para nós, as propostas que eles apresentaram ao Santo Padre, para ver quanto elas foram absorvidas e enquanto não foram absorvidas também. Eu acho que é interessante também para ter um critério. E os pontos que me pareceram mais, assim, uma mudança mais interessante ou mais significativa. Então, um ponto que me pareceu muito importante nessa mudança, nós tínhamos na Dignitas Connubii, o artigo 22, parágrafo 2º, mesmo reconhecendo que o bispo era juiz nacto, desaconselhava que o bispo julgasse as causas. Dizia assim: contudo, não convém que o faça por si mesmo, a não ser que causas especiais o exijam. O bispo julgar uma causa de unidade matrimonial parecia uma exceção para a Dignitas Connubii. Agora, para mitis iudex, a abordagem é outra, é oposta. O próprio bispo na sua igreja é o juiz entre os fiéis a ele confiado, que o próprio bispo ofereça um sinal da conversão das estruturas eclesiásticas e não deixe completamente delegado aos ofícios da cúria a função judiciária em matéria matrimonial. Então a perspectiva muda completamente. E também no processo breve, como o Hugo disse, para a garantia da indissolubilidade, é colocado, diz assim: não me escapou todavia que um juízo abreviado possa colocar em risco o princípio da indissolubilidade do matrimônio. Exatamente por isso quis qual a medida para garantir que em tal processo seja constituído juiz o próprio bispo, que em força do seu ofício pastoral é com Pedro o maior garante da unidade católica na fé e na disciplina. Então, a função judicial do bispo aparece com grande destaque. Esse processo especial é ele que é o juiz. No caso do processo especial. Pareceu uma mudança bastante significativa, um giro copernicano. Na verdade, são dois documentos. Também acho que é uma questão de se analisar a natureza jurídica de um e de outro. Um, obviamente, são leis, são cânones. O segundo é uma instrução, né? Essa raça precedente é uma instrução que, de certo modo, é menor. Mas ela também tem umas colocações fortes que a gente precisa ponderar, porque, assim, em certos pontos, parece que ela não bate muito com o texto dos cânones. A raça procedente também insiste na responsabilidade dos bispos de acompanhar
os cônjuges separados ou divorciados. Me pareceu interessante também as funções atribuídas à Conferência Episcopal. Aqui parece que o Santo Padre fica entre dois pontos, né, tentando equilibrar. Primeiro fala que a conferência deve advertir fortemente o dever de partilhar a referida conversão. Os bispos, né? Então a função da conferência é de advertir, de cobrar essa mudança, essa transformação. Por outro lado, respeitem absolutamente o dever dos bispos de organizar o poder judicial na própria igreja particular. Então fica entre Silas e Caríbes, né? Então, diz que a função da conferência é de estímulo e de ajuda para colocar em prática a reforma. Não deve estimular, deve ajudar. E depois, numa questão das mais controvertidas, fala: cuide enquanto possível, que salva a justa e digna retribuição dos operadores dos tribunais, que seja assegurada a gratuidade dos procedimentos. Parece que cabe à conferência garantir que seja assegurada a gratuidade quando é possível. Que também é algo assim bastante complexo, não sei como que as conferências vão lidar com essa situação. O enquanto possível tem o risco de tornar a medida, de qualquer maneira, e pareceu também uma questão interessante essa atribuição às conferências. Bem, a questão do apelo falou, tudo parece já conhecido. Agora, uns pontos que me parecem importantes. Bem, primeiro, uma coisa bastante significativa que foi apresentada nas propostas de ser acolhido integralmente é a questão de equiparação das competências. Desaparece a competência relativa, fica com competência absoluta, tanto o lugar da celebração do matrimônio, quanto o lugar do domicílio do demandante ou do demandado, quanto o lugar da maior parte das provas. A única coisa que se coloca é que deve se atender ao critério de proximidade, mas todos são competentes. A ideia é favorecer a participação facilitada. Também continua a questão dos tribunais poderem pegar outros, etc. Isso é uma coisa bastante importante. No Brasil a gente tem às vezes alguns problemas já com tribunais que negam o aforamento, sem razão suficiente. Então... Bem, outra mudança significativa é o cânon 1673. 1673, parágrafo 3º. As causas de nulidade de matrimônio são reservadas ao colégio de 3 juízes. Ele deve ser presidido por um juiz clérigo. Os outros juízes podem ser também leigos. Só podia ser. 1673. Então, uma mudança significativa, né? Pode ter colégio com 2 juízes leigos. Mas não mudam as exigências de titularidade. Isso é importante. O cânon 1421, parágrafo 3º, continua exigindo, né, que os juízes sejam de fama íntegra, doutores ou menos licenciados em direito canônico. Então isso não muda. A questão do tribunal colegial, do juiz único, o bispo pode realmente constituir um juiz único, mas isso é onde não é possível constituir um tribunal colegial no diocese ou no tribunal vizinho escolhido. E o juiz pode servir também de um tribunal vizinho. Então, o 1673 limita a possibilidade do juiz constituir juiz único para tratar das causas. O juiz pode fazê-lo. O bispo pode constituir um juiz único. Só que é quando não é possível ter um colégio. O que aqui é bastante importante, né? Não é uma questão do juiz criar o bispo criar juiz único aí com assessores,
seria só nas situações que não se consegue mesmo, né, ter o colégio. Okay? Acho que na situação do Brasil, muitos tribunais estão nessa situação, outros não. O nosso país não teria condições. Então, 1673, né? Bem, quanto ao direito de impugnar matrimônio, eu notei uma mudança no cânon 1674. Uma questão pouco relevante, mas é o problema quando morre uma das partes. A norma do cânon 1518 dizia assim: se a causa ainda não estava concluída, suspende-se a instância até que o herdeiro do defunto ou sucessor ou aquele que está interessado reassuma. Só dizia isso. Agora, o novo cânon, o cânon não, mas o artigo 9 da ratio procedendi, que aqui vem complicado. O cânon diz assim, cânon 1674 diz. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. terceiro. Se, pois, um cônjuge morre durante o processo, observe-se o cânon 1518. Só que a ratio procedendi não está de acordo com o cânon 1518. Ela exige, então diz assim, se o cônjuge morre durante o processo, antes que a causa seja concluída, a instância vem suspensa até que o outro cônjuge interessado peça o prosseguimento. Nesse caso, deve provar o legítimo interesse. O cônjuge tem obrigação de provar o interesse dele na declaração de nulidade do casamento encerrado com a morte. Senão, enquanto que o cânon não falava nada disso, né? Antes a pessoa tinha interesse, se a pessoa quisesse, podia continuar o processo. Agora a pessoa tem que provar o interesse dela nessa declaração de nulidade que o casamento já terminou com morte. Pode sempre evitar perda de tempo nos tribunais e ficar declarando nulidade de casamento que Deus já resolveu, né? Mas a pessoa tem a obrigação agora de provar. Uma questão do somente. Também no cânon 1676 há um problema da segunda citação da parte.